programa Bem no Ar agora vai conversar com um colega formado em Direito, tá? na Unimes, né, Márcio? O Dr. Márcio Barbuí, figura presente nos eventos da cidade de Santos. Pouco tempo só, né, Márcio? Nem lembro quanto. Márcio, é um prazer tê-lo aqui no programa. Obrigado, eu é que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês, nessa casa tão importante para a região, essa casa tão importante para todos nós aqui, né? Tantos advogados ilustres, né? Eu adoro vir aqui, adoro a ordem. Até te perguntar, você fez Direito, que turma que você é? Então, eu fiz Economia no Mackenzie em 1984, e daí me formei, só que eu trabalhei durante 10 anos com o mercado financeiro, e depois eu fui para a Secob. Foi quando o Omar Laino me incentivou, nós trabalhávamos muito com o doutor Marcelo Terra, né, que era Direito Imobiliário, daí eu fui com o Secov, né, o Sindicato das Empresas de Compra-Venda, Locação e Administração de Imóveis. Então eu ia muito com o doutor Ricardo Izar para São Paulo, Ricardo Yazbeck, advogados e tal. Então eu falei, sabe uma coisa, vou fazer Direito. E eu já era Relações Públicas da Unimes. Então foi quando eu acabei prestando e eu entrei em 1990. 90 ou 91. Era das turmas bem recentes lá. Porque eu não cheguei a pegar o prédio novo. Eu não cheguei a pegar o prédio novo, que seu pai era o diretor da Faculdade de Direito. Quando chegou aquele prédio novo que eu inaugurei, eu já era formado. E era um outro momento, né? Da própria cidade e da advocacia também era um Nós momento... tínhamos 2.300 alunos, porque uma das minhas atividades na época era Relações Públicas da Unimes, e na ocasião nós tínhamos 2.300 alunos. Hoje vem a mudança toda no mercado da própria advocacia no todo ali. Hoje era um momento mais romântico, aquele que você entrou na faculdade. E eram espetáculos, as festividades que nós fazíamos, a semana jurídica, a semana médica, vinham os ministros do Supremo, recebia o Sidney Sanches, e daí eu mandava buscar aeroporto, hospedar, o que ia jantar. A faculdade ela era muito intensa, né? A universidade ela era muito intensa. Houve essa mudança até, a tecnologia também, ela suprimiu certos acontecimentos que existiam e a pandemia veio para enterrá-los, né, momentaneamente. E eu sou de uma época que você, tendo um curso superior e você tendo falando um outro idioma além do português, era emprego na certa. Hoje isso já não é mais garantia de emprego. Então hoje as pessoas elas fazem pós-graduação, MBA, vão estudar em Stanford, quem tem um poder aquisitivo, quem faz bem um esporte, estudam fora do país. Então hoje, pela concorrência, eu não estou querendo dizer que o curso universitário ele faz parte da vida de qualquer jovem, né? Mas ele é como se fosse, na minha época, um ginásio, um colegial, você tinha que fazer, né? Hoje mudou, é Fundamental 1, Fundamental 2, mas hoje, antigamente você falava, me formei, você pegava um canudo, um diploma, e daí você arrumava um emprego. Hoje você precisa algo mais. Eu estou falando isso da década de 80, década de 90. Sim, né? sim, o mercado hoje é muito mais agressivo em todos os seus sentidos. E fazer um curso hoje é parte integrante do que você imagina para o teu futuro. Se você não fizer antigamente, você galgava. E também a dificuldade de ter um curso era você te colocava num patamar acima que você, porque era mais complicado você fazer. E tem muita gente de sucesso que não tem um curso universitário, que às vezes acabam indo para um comércio ou montam uma startup, alguma coisa. Hoje são verdadeiros gênios, são pessoas que se dão muito bem, né? Exatamente, até para a geração do seu filho. E agora tem essa história de blogueiro, né? Outro dia uma fulana me falou, você conhece a fulana? Eu falei, não conheço. Mas quem é? Ela tem não sei quantos milhões, mil, sei lá, de seguidores. Eu falei, então as pessoas hoje são medidas pelo número de seguidores, porque eu sou de uma época que você era medido pelo intelecto e não pelo número de seguidores, né? Mas essa migração da tecnologia, ela fez isso com o mercado. E hoje os cursos online, por exemplo, eles absorveram grande parte do mercado de educação. Você trabalhou na Unimes, as startups, as fintechs. Hoje o banco você não precisa ter. Os bancos grandes estão com problemas porque as fintechs são aqueles bancos digitais que estão sendo criados. Então tudo mudou e isso afeta também até no dia a dia, por exemplo, no teu trabalho, mudou algumas coisas, fornecedores, tudo hoje por aplicativos, né? Mas você sabe que tem uma coisa muito interessante. Por exemplo, quando eu vou fazer algum evento que o cliente não é daqui da cidade, ele é de fora, algum negócio, e eu respeito muito
ideia dele, o desejo dele de ter os fornecedores, às vezes, da região que ele mora. Ultimamente eu tive uma cliente que foi de Taubaté, e daí ela falou para mim, eu vou usar o fotógrafo de São José, que fez o casamento da minha prima, fez o casamento de não sei quem, mas assim, eu faço questão de conhecer o fornecedor, porque para mim o tete-a-tete, o olhar no rosto, você sentir a energia da pessoa, você sentir o caráter dela, eu só consigo isso olhando no olho. Entendeu? Para mim é olhos nos olhos, né? Face to face, heart to heart, né? Então eu gosto disso, eu gosto de ver, de conhecer. Agora também, dia 22 de maio, eu vou fazer um casamento e o cliente optou por um buffet fora da região de Jaú. Então ele falou, e você quer conhecer? Eu falei, lógico que sim, eu quero olhar o tipo de talher, o tipo de prato, quero saber quem são as pessoas, porque às vezes você tem alguns dados por e-mail, por WhatsApp, seja lá qual for a parte de mídia digital, o meio de comunicação digital, mas você não tem aquela coisa de olhar o espaço, de olhar a pessoa. Então eu comecei a trabalhar com telex, então eu ainda tenho algumas coisas vintage, não vou falar antigo, mas vintage. Mas isso diferencia o trabalho, porque acaba sendo até artesanal. E eu sei porque tenho família, os escritórios que se mantiveram não avessos à tecnologia, porque é importante, mas tem uma certa coisa artesanal, como você falou. Olha, por mais que você consiga no aplicativo buscar, você precisa estar com ele, se sentir. Então isso aí ainda há profissionais que ainda se valem realmente dessas questões, porque o mercado está engolindo a gente de uma tal maneira que isso se perde um pouco. Isso umas duas vias de duas mãos. O posicionamento, né? É observar. Você sabe que às vezes eu chego num lugar ou um fornecedor, ou seja lá um funcionário que alguém venha trabalhar comigo, mesmo que seja temporário, uma coisa que eu olho é o sapato. Não estou querendo saber a marca do sapato, mas eu quero saber se ele está engraxado. Isso é interessante, são alguns costumes antigos, que eu me espelhei muito quando eu trabalhei no banco. Quando eu trabalhei no Banco Mercantil de São Paulo, eu fiquei na agência de São Paulo no número 1450, que era a matriz da Paulista, depois acabei vindo para Santos, mas eu tive um grande professor desse sistema bancário, além do próprio Gastão Vidigal, eu tinha o seu Lebon Deschamps. Então era um senhor que quando eu comecei na década de 80, ele já devia ter os seus 75 anos, e ele me passava coisas, ele falava, Márcio, eu entrei de sócio em todos os clubes para conquistar cliente, para eles me conhecerem, o meu caráter, terem confiança. Hoje não, né? Hoje às vezes você aplica determinada soma vultosa, vai aplicando, às vezes você não sabe nem quem é ou qual é a instituição. Antigamente você tinha acesso também a tudo isso, né? Sim. E as pessoas acho que preservavam mais o nome, né? Porque nome era tudo que nós tínhamos, né? Hoje o mercado mudou em tudo, o mundo mudou, né? Então essa transição veio com muito dinheiro, porque muitas invenções vieram e substituiu. Tem o seu lado positivo, o seu lado negativo, como tudo que acontece na vida. E essa é uma perspectiva importante, porque se passa uma pandemia e muita coisa está se encerrando, está se morrendo e muita coisa está surgindo. O que você analisa nisso? Porque no seu mercado, que envolve advogados, médicos, envolve toda uma gama. O que você está sentindo que a pandemia está te alterando? Então, eu confesso que no mês de abril eu praticamente não dormi. Não dormi porque eu até li outro dia uma matéria do Amir Klink, que eu tive o privilégio de viajar com ele no verão de 2014. Fomos para a Antártica no dia 4 de janeiro de 2014, um grupo de 4 crianças e 11 adultos. E ele tem aquele jeito dele fechado, mas ali no convívio de alguns dias foi importante. Então eu acompanho muito, eu leio muito o que ele escreve. E ele, durante a pandemia, ele escreveu uma coisa muito sábia. Ele falou, quando você está no mar ou quando você está com alguma coisa, você, por exemplo, você bateu um carro, você caiu de uma escada, e daí você vai para o hospital, a pior situação você já passou. Então, após uma tempestade, sempre vem um bom tempo. Agora sim, a tempestade era a pandemia, mas quando ia vir um bom tempo? O que era isso? Porque você está no mar, daí você pega um GPS, um salto-nave, e daí você vê, durante 3 dias vão ter ondas de 4,5 metros. Daí você sabe que daí você tem que encostar, você tem que se abrigar. Agora a pandemia, quanto tempo que nós vamos ficar abrigados? Quando vai sair essa vacina? Então foi uma época de muita incerteza. Então em janeiro eu estou com um novo investimento, e daí eu fiz contraí algumas
algumas dívidas, algumas coisas no mês de janeiro, e daí quando chega, eu fechei meu escritório dia 16 de março, eu vim do Rio de Janeiro para fazer um congresso de criminalista lá, e daí eu voltei no dia, tinha ido para o Rio no dia, fui no dia 8, dia 14 eu embarquei, que era um sábado de março, quando eu peguei meu avião era azul, eu nunca tinha voado azul, e daí meu cliente acabou comprando azul. Quando eu cheguei no aeroporto, com meu voo lá no Santos Dumont às 15h30, a mulher falou, olha, nós unificamos o voo para as 18h10. E eu fiquei esses dias numa casa na Jatinga, fiquei meio recluso. E daí quando eu não fiquei acompanhando muitas notícias e tal, e daí quando eu vi o aeroporto fazer, eu falei, nossa, que engraçado. E daí cheguei em São Paulo, estava deserto, sábado à noite. E daí foi aquela catástrofe, né? Mas assim, impactou todo mundo. E eu ouço muita gente falar, nós vamos sair melhores dessa. Não saímos melhores do genocídio dos armênios, não saímos melhores do genocídio dos judeus, da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, da bomba de Hiroshima. Existia uma maior conscientização. Mas mudar a humanidade é uma coisa muito complexa, né? Então, nós vamos melhorar, nós vamos refletir. Nós tivemos mais tempo. Eu limpei close, não sabia fazer arroz, aprendi, até porque fiquei sozinho. Então, houve mais tempo para determinadas coisas, mas foi uma situação muito perigosa e que você não via uma luz no fim do túnel, né? A equação vai ser econômica. O ser humano em si não houve alteração desde os primórdios da caverna até hoje, porque senão se muda a essência do ser humano. O ser humano, ele é o que é, e o que você vai se adaptar realmente são as questões que o mundo está impondo. Por exemplo, alguém vai pagar para você, te mandar um link, um QR Code para você pagar fornecedor, isso vai matar uma outra operação, mas vai surgir outra. Essas questões econômicas, elas vão fazer parte e elas vão se adaptar. E eu acho que, inclusive, você não vai ter diminuição, porque tem muita gente que está morrendo, mas tem muita gente que está nascendo. E essa questão econômica, vai se continuar isso tudo. Agora, para uma cidade menor como a nossa, Santos, ou como Jaú, ou como Limeira, ou como qualquer cidade que envolve, não seja a capital, ela vai ter que se readaptar, porque muita coisa tradicional vai deixar de existir. Que já estava respirando por aparelhos. E aí veio um mundo novo. Então você vai ter clientes que você não imagina que vão aparecer numa nova perspectiva. Esse é o entendimento que eu acho que é a leitura que nós temos aí da área de gastronomia em São Paulo, né, houve o fechamento do Buffet França. Eu tive o privilégio de fazer a bodas de ouro do Dr. Geraldo Chamas, né, que o Dr. Alexandre também é advogado, Alexandre Chamas, e lá eu conheci o França, né? Conheci o França, seu Nilson França, e ele me deu várias dicas. Foi no tênis clube e tal, e o buffet fechou. E daí a Gisele me ligou, 50 anos, um pouco mais, 70 anos, e o buffet fechou. E daí as pessoas, nossa, como que o França fecha? Primeiro, é quase um quarteirão na Avenida Angélica, entendeu? Então, Genópolis. Segundo, todos os maîtres deles eram contratados e os garçons chaves também. Então, quer dizer, de repente você para toda essa atividade com o IPTU que não parou, com a conta de luz que não parou, com aquela incerteza de funcionários. Eu tenho 4 funcionários fixos. Para mim foi uma incerteza. O que eu faço, o que eu não faço? Eu pago, vou pagando, mando embora. Não mandei ninguém, graças a Deus, mas me desfiz de alguns bens, porque, primeiro, a gente desfez, eu fiz distrato de 27 eventos, na totalidade. Mas no princípio, assim, vamos adiar para maio. Daí, não, vamos adiar para junho, por exemplo, um casamento, vai ser 6 de junho, vamos adiar para julho, uma festa de 15 anos, ficou para o dia 28 de julho. E daí você via que não ia acontecer. Então acabaram sendo feito o distrato de 27 eventos. Mas eu sou muito rápido, eu acho que a vida, assim, nada é para sempre, né? Nós estamos passando aquilo que precisamos passar. E assim, existe outra solução? Não existe. Então tem que enfrentar. Então eu consegui, graças a Deus, me desfazer de algumas coisas. Sei lá, tinha 2 carros, me desfiz de um, estava comprando um apartamento de investimento, devolvi para a construtora não cobrou multa. Então acabou, graças a Deus, acabou dando tudo certo. E agora já estou voltando. Mesmo durante a pandemia, por exemplo, eu organizei umas 3 festas para as pessoas, assim, durante a pandemia mesmo. Era aniversário de um cliente que ia fazer 40 anos, nós íamos fazer uma grande festa. Então ele ligou, eu vou ficar com a minha mulher, eu queria... contratamos o Mumuzinho para fazer um show online para eles, contratamos
o DJ Bafafinha, e eu mandei uma comida árabe pronta, toda descartável, embrulhada, então acabou fazendo. Então, mesmo na pandemia, eu fiz 3 pequenos eventos. Esse é um exemplo claro do que de uma área que estava praticamente morta durante a pandemia, você consegue se reinventar. Porque você consegue, um online entra na sua vida. Até questionei para você, porque quando você começou, porque a gente veio numa era analógica, então numa época digital. E muita coisa. Era uma época mais romântica, hoje não é tanto. Mas o ser humano tem essa capacidade de adaptação. Total, né? Nós nos adaptamos onde nós estamos, né? E acabou dando certo, e depois comecei a fazer algumas coisas, casamento, que eu ia fazer um casamento numa residência que iam ser para 400 pessoas, depois para 200, depois acabamos fazendo para 60. Então foi um almoço também com distanciamento de 1,5 m. Eu tenho um outro colega de trabalho, foi feito num hotel aqui da região, na terça-feira da semana retrasada, um show do Alok. Então foi uma grande empresa de São Paulo que contratou, ela convidou 250 pessoas e o salão tinha 1.400 metros. Então houve um distanciamento, as mesas também, as mesas de 10 lugares tinham 4 cadeiras, 5 cadeiras, e você dançava no local. Então você vai se adaptando, né? Foi numa terça-feira. O nosso principal temor era realmente com a economia, mas a gente não pode esquecer que a economia já vinha mal. As profissões já estavam sendo substituídas por questões digitais, a tecnologia vem avançando e tomando lugar de outras coisas. E é importante a tua experiência, porque tanto a advocacia, o advogado que está vendo, como o próprio telespectador, que tem um temor com relação a isso, ele vai continuar tendo temor, porque é insegurança com relação à vacina e tudo mais, mas tem um momento que a gente tem que... Não dá para parar, não dá mais. Não deu mais. Por exemplo, eu já fiz uns 5 eventos aí em 2 semanas, 3 semanas, inaugurei uma loja, e daí eu inaugurei a Pison, e daí o que nós fizemos? Ao invés de ser um único dia, primeiro não chamamos inauguração, chamamos apresentação. E ao invés de ser um único dia, nós fizemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, agendando as visitas. Então eu convidava 20 pessoas para uma tarde. Então assim, vai o Serginho com um amigo, entendeu? Então tinha essa coisa da medição da temperatura, da máscara, do distanciamento, de tudo ser descartável, de não ter que ficar passando bandeja, não ter que enfiar a mão. Então você vai adaptando. Mas nós já fiz durante agora de 1 mês e meio, 2 meses para cá, eu tenho feito algumas coisas. Daqui a uns anos você vai olhar e falar, desde que eu comecei, se for fazer uma outra entrevista ou falar com pessoas, olha, desde que eu comecei eu peguei o plano Collor, eu peguei R$50. Eu mandei o plano real. Eu estava no banco no plano Collor. Plano Collor, plano real. 4 dias trancados na agência. Plano Collor, plano real. Pandemia. Você não pegou, eu peguei o plano Sarney, fiscal de Sarney. Você pegava uma lata de óleo, era no Eldorado. Foi uma coisa. O Funaro eu era amigo, andava muito com o Jorge Funaro, com o Marcos, com a Aninha. Eram 4 irmãos, filhos do Dilson Funaro, que eles tinham a Troll, né, aquela empresa de brinquedos, e eles moravam em São Paulo, na Rua Lopes de Azevedo. E eu andava com eles quando veio o plano Funaro. Eu falei, nossa senhora, eu peguei vários. Né? Quer dizer, e a gente está aí para sobreviver. Vamos nos readaptando, nos inventando. É muito importante a geração de empregos. Tenho feito uma campanha no jornal falando sobre essa história de investir na cidade. Eu mesmo, hoje eu cheguei lá, minha funcionária chegou em casa e falou, seu Márcio, olha, lençol de elástico precisa comprar. Falei, putz, vou entrar na internet e comprar. Falei, não, eu vou comprar em Santos, vou parar o carro, vou numa loja, vou procurar. Era mais fácil por mim na internet, mas primeiro eu não pego, não vejo a qualidade, eu não sei qual é o tamanho da minha casa, da cama, porque agora tem tantos nomes, é King, é King, não sei o quê, eu não sei, eu sei quantos metros ela tem, agora o nome eu não sei. Falando sobre esse incentivo, até para a gente ir avançando, esse é para quem tem experiência em ter um nome como você na cidade, e se manteve, porque isso é importante, porque conheci muita gente que aparece, desaparece, não se mantém, isso faz parte da vida, às vezes as pessoas dão certo, dão errado, normal, mas para o jovem, você tem filho novo, e inclusive nesse setor, o incentivo que você daria, o que as palavras, incentivar a cidade é uma delas, o que você passaria,
dar a palavra para ele, o que você fala, olha, acho que você deve fazer isso. Deve fazer a nossa cidade sempre foi uma exportadora de talentos, né? Assim, até pelo mercado, nós temos praticamente o mesmo número de população. Hoje acho que está em torno de 470, 430 e 420, mas nós chegamos a ter 480. Mas assim, hoje são 420, 430 mil, mas tem coisa para fazer. E tem muita gente que mora aqui e trabalha em São Paulo. Acho que a Baixada, de um modo geral, está crescendo, né? O Guarujá chegou num patamar tão ruim que agora ele só está melhorando, está entrando gente nova nos governos. Então, acho que isso é muito importante. Mas para os jovens, assim, sempre procurar uma coisa nova. Nós temos o hábito em Santos de tudo que está dando certo, fazer igual. Por exemplo, você vende paletó blazer azul, todo mundo vai vender blazer azul. Então, teve uma época das videolocadoras, de salão de beleza. Então, aqui, outro dia eu estava entrevistando um moço de startup, ele falou, ele é de São Paulo. Santos tem uma característica, as pessoas copiam muito, elas não criam, então, a grama do vizinho é mais verde. Então, regue a sua grama, faça a sua grama, e tentar focar naquilo que você quer, focar mesmo, ter um equilíbrio, respirar, focar, estudar, entendeu? Aquele mercado que você quer ir, o mercado que você quer se empenhar, o mercado que você quer seguir, estude aquilo. Hoje você tem livros para ler, você tem como estudar online, você coloca, poxa vida, eu ia em biblioteca municipal, biblioteca do colégio, ficava procurando, copiava as coisas, antes era mimeógrafo, mas enfim, aquele cheiro de álcool. Então hoje não, você põe no Google o que você quer, aparece ali, milhões de cursos. Então, assim, não tem como não dar certo. Às vezes você pega determinados jovens que hoje estão na casa de 30, 40 anos, existem aqueles que nasceram em berço esplêndido e existem aqueles que aumentam a fortuna da família ou que dão andamento ao que tem. Eu tenho um grande amigo, talvez meu melhor amigo, e ele voltou formado com 21 anos, 22 anos, ele fez em School of Mines, em Golden, no Colorado, ele fez engenharia de mineração. E dele foi ser presidente de uma empresa que tinha 6.700 funcionários. E daí eu falei, puxa, fulano, que bacana você, presidente de uma empresa com 23 anos. Primeiro ele foi vice, e depois ele acabou sendo presidente. Mas ele falou, mas eu não pedi isso, eu não queria seguir esse ramo, mas a empresa quem criou foi meu bisavô, né? Então passou para o meu avô, passou para o meu pai, e é um grupo forte no Brasil. Então nem sempre, às vezes você fala, o fulano herdou, mas ele tem um pai que é um bom advogado, nem sempre é a sua área de atuação, nem sempre você quer seguir aquela linha. De repente você tem um pai que é um ótimo advogado na área criminalista, mas você quer ir para o direito do trabalho, então você carrega o peso de um nome, mas você tem que mostrar o seu talento. Então, nem sempre herdar uma fábrica, uma loja, seja lá o que for, uma mercearia, uma quitanda, é a área que você queria. Então, eu acho, sim, que as pessoas que herdaram determinado produto, determinada empresa, elas também têm todo o mérito, porque você manter uma empresa no Brasil 10 anos, 15 anos, 30 anos, 50 anos, então é 400 na Europa, entendeu? Sim, porque aqui, que nem você falou, são diversos planos, a tributação alta. Então, eu valorizo todos os jovens, mas assim, se você tem a oportunidade de que a sua família já está num segmento, você já tem um nome, você pode reinventar, você pode montar franquia dentro daquele segmento, você pode abrir um ponto novo, você pode se reinventar dentro daquele nome que a empresa da sua família vai. Como esse meu amigo, com o passar dos anos, hoje ele tem quase 60 anos, e daí ele criou um setor da empresa de novos negócios, então eles foram para outras áreas de atuação, sempre eles trabalharam muito com a mineração, hoje eles estão nos alimentos, o pai dele sempre falava, o futuro do Brasil é o alimento, o Brasil é o celeiro do mundo. Então, mas é foco, e tudo no seu tempo, tudo chega no seu tempo, tudo vem no seu tempo, não existe aquilo, eu saí do colégio, sei lá, do Universo, do Jean Piaget, com 18 anos, 17 anos, tenho que entrar na USP. Dê, às vezes, um tempo para você, porque também às vezes você faz um curso universitário no segundo ano, no primeiro ano, no terceiro ano, você quer parar. Sim. Pare! Um dia, de repente, na sua vocação, pare. Daí, pai, puxa, faltam dois. Pare, recomece. Você tem que sentir qual é o seu compromisso. E nada que é grandioso, de repente já dizia um cara chamado Epiteto, e era um grego, um romano, na verdade nasceu na Turquia, e ele era escravo, né? E depois o imperador Nero deu uma liberdade a ele, e o Epiteto, né, ele falava,
não adianta você imaginar que as coisas aparecem naturalmente ou rápido porque você estudou, você fez. Nada que é grandioso acontece de repente, você precisa construir, o esforço pessoal é grande. Isso eu falo para o jovem advogado ou para o jovem que está iniciando a vida, a necessidade de esforço, sorte, boa conduta, esse é um apanhado de coisas. Acordar cedo, né? Trabalhar, tantas horas por dia. Trabalhar. Hoje o jovem também se adapta para trabalhar de madrugada, não importa o que o mundo o importante para você é fazer a sua parte e construir que ela chega. É como você fez aqui, também a sua carreira aqui, como tivemos grandes personalidades aqui em Santista, mas você está entre elas no seu ramo. Com 15 anos eu sabia que ia ser colunista social. Mesmo fazendo outras faculdades, eu sabia, entendeu? E me preparei para isso. Então nada surge assim por acaso. Resolvi lançar uma revista, resolvi comprar uma página. Existia um trabalho, entendeu? Existia um trabalho. Exatamente. Eu colaborei 5 anos com a Teresa Wolff, escrevi a parte jovem, eu fui para o jornal Real Perspectiva, eu fui para o jornal da Orla, e daí conquistei a Tribuna, que sempre foi o maior meio de comunicação da cidade durante anos, é um jornal que existe há 128 anos, né? E sempre foi muito, todos os lugares que eu fui, onde você trabalha, a Tribuna, tal, então ele é conhecido até pela seriedade que sempre teve. Mas assim, era o que eu almejei e paralelamente a questão do evento sempre foi surgindo na minha vida, né? Assim, até através, uma grande força que me deu foi a Renata Viegas. O primeiro casamento que eu fiz foi o dela, foi no dia 4 de maio de 1998, 4 de abril. Então, conclusão, de lá para cá já foram mais de 900, mais de 1.000 eventos. Então, por isso que a gente eu trouxe o Márcio aqui, que além disso fez faculdade de Direito, ali pertencendo a uma época muito boa. Que delícia, chamado oral de Direito. Eu fiz chamado oral com o Rômulo, com o Ramon. Com o Rômulo eu tirei 10. Sentava sozinho, colocava na frente. Mas é bacana essa cobrança. É legal esse ideal, né? É bacana também você não ter a possibilidade de colar, entendeu? De fraudar, né? Não, é muito importante. Felizmente, nosso tempo está acabando aqui. Se ficasse o dia, a tarde toda conversando com o Márcio, a gente tem aí histórias, e como o Márcio participou dessa transição toda de pessoas que a gente conhece e está aí, e hoje é um nome, referência principalmente para as pessoas que fazem aqui, estão na área ligadas ao evento. O advogado hoje é empreendedor, advogado faz evento, então se espelha em você. Eu queria te agradecer pela presença. Obrigado, eu que agradeço o privilégio de estar nessa casa tão séria, uma casa que abriga tanta gente, que sempre nos recebe tão bem. Obrigado a todos, obrigado a você, Serginho.